Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você nessa segunda-feira. Você pode participar através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo de todas as notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Agora, se você quiser mandar sua sugestão de pauta, pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Eu vou repetir, 99205-1478. A gente já começa essa edição falando que a partir de amanhã a concessionária Águas de Manaus terá um posto de atendimento dentro da sede do Procon Amazonas. A intenção é facilitar o atendimento ao cliente que terá contato direto com a empresa para a solução imediata de conflitos. A ideia de ter um posto da Águas de Manaus dentro do Procon estadual na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, partiu da própria concessionária que espera diminuir as reclamações no Procon. Atualmente são feitas 100 denúncias por mês, números que levaram a Águas de Manaus ao segundo lugar em reclamações no Procon estadual. Estar próximo do cliente, poder resolver os problemas do cliente é o nosso grande ativo que a gente tem. Então, estar aqui, fazer essa parceria com o Procon, poder resolver as questões dos usuários de maneira ágil, é o nosso compromisso. Os 2 guichês da Águas de Manaus já estão disponíveis no Procon estadual, mas o funcionamento ao público começa somente nesta segunda-feira. A concessionária de águas possui 563 mil clientes em Manaus e, na atual gestão, tem procurado aproximar o cliente da empresa. Nosso maior patrimônio são os clientes. A gente tem que ter o cliente satisfeito, a gente tem que ter as demandas dos clientes resolvidas. E essa proximidade com a concessionária, seja numa loja de atendimento nossa, no atendimento itinerante ou aqui no Procon, é o que a gente busca, é estar próximo do cliente. Quem pode resolver o problema do cliente no que diz respeito à água é único e exclusivamente a Águas de Manaus. Ele confia na empresa e a gente tem as soluções para resolver os seus problemas. A assinatura de acordo de cooperação entre Procon estadual e Águas de Manaus vai possibilitar ao cliente da concessionária de águas da capital que, ao procurar o Procon, saia do órgão estadual com seu problema solucionado, afirma o diretor-presidente do Procon AM, Jalil Frasch. Nós iremos ter essa interlocução, terá um atendimento da empresa aqui dentro e se ele não sair com o problema resolvido e ainda assim quiser reclamar, nós estamos com do atendimento do próprio Procon à disposição do cidadão e da cidadã. Mas dar essa possibilidade, trazer essa possibilidade ao cidadão e à cidadã de já sair com o problema resolvido é muito importante. O objetivo do governo do estado é prestar o melhor serviço possível ao cidadão e com essas parcerias, trazendo as empresas para dentro dos órgãos, para que prestem um melhor serviço, nós estaremos cumprindo com o objetivo do governo. A concessionária de energia elétrica, que lidera as reclamações no Procon estadual, não compareceu nesta sexta-feira para o ato de assinatura do termo de cooperação. A companhia de energia não veio por um pequeno mal-entendido. Já está combinado, nós iremos assinar da mesma forma o acordo como foi assinado com a Águas de Manaus. Acredito que na próxima semana encontraremos uma data que coincidam as agendas e o presidente possa vir à sede do Procon, assinar esse termo de cooperação e iniciar também, assim como a companhia de água, o atendimento dentro do órgão para que deixe de ser a empresa mais reclamada, para que solucione o problema dos consumidores e faça com que todo mundo fique satisfeito no estado do Amazonas. A Universidade do Amazonas abre vagas para mestrado em Ciências Humanas. São 23 vagas de ampla concorrência distribuídas entre Manaus e Tefé. O edital pode ser conferido no site da UEA. Podem participar aí do processo de seleção candidatos que tiveram concluído o curso de graduação devidamente reconhecido ou reavaliado pelo MEC. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no período de 14 a 16 de outubro, isso das 8h30 da manhã até ao meio-dia. Você sabia que sentimentos influenciam no apetite? O desejo de comer alimentos altamente calóricos está associado ao emocional. E isso já foi comprovado em estudo. A Isabela Bastos conta pra gente todos esses detalhes. Quem nunca chegou em casa depois de um dia estressante e quis se esbaldar numa panela de brigadeiro? Esse desejo de comer guloseimas pode estar diretamente relacionado ao nosso estado emocional.
Quando o cortisol, o nosso hormônio do estresse, continua elevado durante o dia, há uma baixa do neurotransmissor serotonina. Esse neurotransmissor é o responsável pelo bem-estar, pela felicidade. E o que acontece? As pessoas estão apresentando níveis de serotonina baixa durante o dia. E isso repercute muito nas opções alimentares. Geralmente, quando isso acontece, as pessoas procuram mais por alimentos adocicados, ricos em gorduras saturadas, porque o corpo quer buscar bem-estar. A fome é uma necessidade fisiológica e não está ligada ao desejo de algum alimento específico. Já o apetite é muito sensível à vontade de comer algum tipo de comida. Mas será que as pessoas se sentem controladas por esse desejo? Quando eu estou menstruada, quando todos aqueles dias eu estou com vontade de comer brigadeiro, chocolate, alguma coisa assim. Tem que comer. Por exemplo, quando a mulher ela tá naqueles dias, né? Ela sente que ela sente vontade de comer doce, bolo de chocolate, essas coisas assim, então controla. Tem dias que, eu amanheci triste, sei lá, eu quero comer um salgado, hoje eu quero comer um doce, sei lá, vai de como a pessoa amanhece. Mas é preciso ter cuidado. Saciar o desejo de comer besteiras pode ser prejudicial à saúde. E isso, ao longo do tempo, pode causar obesidade, doenças cardiovasculares, dislipidemia, aumento de colesterol, de triglicerídeos. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa ela tem uma predisposição a consumir um grupo de alimentos e deixar de lado os alimentos reguladores, que são as frutas e os vegetais. Para não deixar a tentação de lado e ainda manter a saúde, a nutricionista tem dicas de alimentos. Os feijões, através do chocolate 70%, através da banana, das oleaginosas, castanhas, nozes, castanha de caju, a nossa famosa castanha do Pará, rica em selênio, rica em magnésio. Esses nutrientes eles são fundamentais para que a gente produza serotonina naturalmente e vá trazer uma sensação de bem-estar e felicidade por muito tempo. Agora é só aproveitar as dicas para manter uma alimentação saudável sem deixar de lado as delícias. Exatamente. Uma pesquisa aponta que o Hemoan tem 97,6% de aprovação por pacientes e doadores de sangue. De maio a agosto, a pesquisa ouviu 721 usuários das áreas de atendimento ao paciente, ambulatório, doação de sangue e laboratório de análises clínicas. A avaliação considera diversos aspectos, dentre eles o conforto, serviço de limpeza, alimentação e atendimento. As áreas que mais se destacaram positivamente foram as dos exames laboratoriais e da coleta de sangue interna e externa, que são mais conhecidas aí como vampirão, os quais foram avaliados por mais de 98% dos entrevistados como ótimo. Você já deve ter ouvido falar em síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. É que trata-se de um distúrbio emocional com sintomas de estresse e também esgotamento físico. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com a psicóloga Rosimeire, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Rosimeire Simões, seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição, para a gente falar de saúde. Muita gente conhece essa síndrome? Bom, muita gente, na verdade, desconhece, né? Sente, mas pensa que é passageiro, que vai passar logo e não se atenta aos seus sintomas. Né? Justamente é um distúrbio psicológico que gerado por essa exaustão profissional e existem vários sintomas que podem ser observados dentro desse nicho, né, que nós estamos falando. Então, eu acredito que muitas pessoas, seguindo a sua pergunta, elas tentam meio que será que isso se esquivar, comigo? né, do Acho que os que sintomas. não, imagina. Elas pensam até que é outras coisas e não tão a síndrome, né? Elas só vão se atentar, talvez que seja a síndrome, que pode ser passageira, mas pode não ser passageira, pode exatamente estarmos falando sobre a síndrome. Agora eu vou só tirar uma dúvida com a senhora. Qual a pronúncia certa, né? Porque algumas pessoas falam burnout, então como é que se origina isso aí? Nós falamos síndrome de burnout, né? Seria o mais correto,
Mas tem pessoas, por exemplo, quando a gente começa a estudar, que a gente ainda é aluno, né? A gente começa a falar da forma como a gente lê, né? E depois que a gente estuda mais profundamente sobre as coisas, que a gente vai se atentando a essas pronúncias mais corretas. Exatamente, mas é uma síndrome que vem acarretando em várias pessoas e as pessoas talvez não tenham esse conhecimento na sua avaliação? Existe uma incidência, uma prevalência maior em pessoas na área da saúde, em jornalistas, em socorristas. Nós vemos isso muito em policiais, né? São pessoas, são profissionais que eles vivem em pressão, né? De alguma forma. Então, pressionados, eles começam a apresentar algumas sensações internas, como um nervoso, uma inquietação, um cansaço excessivo, insônia. O estresse também entra nessa questão? Porque normalmente o burnout se fala do estresse no trabalho. Né? Quando foi cunhado essa síndrome, geralmente em 1974, eles começaram a estudar justamente o estresse no trabalho e como esse estresse no trabalho, ele acarretava alguns sintomas naqueles pacientes. Pois é, então esse estresse, ele é decorrente do quê? De muito trabalho ou então é de muita responsabilidade? Do que se trata, assim, especificamente, essa síndrome? Ela vem de pressão. Às vezes eu não estou contente com aquilo que eu estou fazendo. Né? E o descontentamento com aquilo que eu estou fazendo talvez seja também uma característica muito interessante para a gente se ver nessa síndrome. Né? Hoje muitas pessoas trabalham num lugar que não querem, elas sofrem pressão constante de chefes, de pessoas que elas não, por exemplo, eu vou falar numa técnica assim bem tranquila, não suporta, né? Não suporta ver aquela pessoa todo dia. Então, eu digo sempre, o meu corpo ele só dá movimentos através de meus sentidos. Se eu vejo algo que não me agrada, é claro que o meu corpo vai movimentar, porque emoção, no sentido literal da palavra, é movimento. Né? Então, quando eu estou emocionado, de alguma forma, ou emocionada, eu estou movimentada. Exatamente. E quando a gente fala dessa síndrome, tem sintomas como o estresse, como agora há pouco a senhora falou, né? A pessoa ela fica muito irritada e esses sintomas acabam levando para outros problemas, né? Por exemplo, a pessoa estressada, a pessoa que ela é bastante irritada ou até, posso dizer, cabisbaixa, assim, a gente pode colocar outras doenças, por exemplo, uma pessoa cardíaca, depressão. Esse é um distúrbio psicológico justamente que leva muito à depressão. Hoje nós vemos muito esses casos de depressão por conta do estresse no trabalho. Então, além de a depressão ser a doença do século, né? Hoje todo mundo parece que está muito acelerado, todo mundo muito irritado. Você anda no trânsito, as pessoas estão muito irritadas, estão procurando sempre o imediatismo em tudo. Então, essa corrida atrás do tempo faz com que as coisas também se acelerem aqui no pensamento, né? Então, pensamento acelerado, fala acelerada. Tem aquela situação também do desligamento do trabalho. A pessoa passa o dia todo trabalhando, chega em casa, ela não consegue ainda assim se desligar do trabalho. Então, essa pessoa também, infelizmente, está propensa a desenvolver essa síndrome? Está propensa a desenvolver a síndrome. Essa pessoa... E na verdade, Flávia, é que as pessoas, elas não procuram, como a gente falou anteriormente, as pessoas não se percebem. Então, elas acham que esse sintoma que eu estou sentindo, ele vai passar. Né? E quanto mais rápido você procurar uma ajuda, um psicoterapeuta, uma pessoa, um psiquiatra, né, que possa ver, na verdade, o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, que há os tratamentos adequados e que traz uma boa recuperação.
Agora, doutora, eu vou fazer uma pausa rapidinha na nossa entrevista para a gente ir para um breve intervalo. Na volta do intervalo, a doutora vai explicar também quais são as profissões mais propensas a desenvolver aí essa síndrome de burnout. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição, de volta, e no bloco anterior estávamos falando sobre os sintomas da síndrome de burnout. Agora, nesse bloco, nós estávamos até conversando no intervalo, né, doutora, sobre as profissões que têm essa probabilidade aí que possa desenvolver essa síndrome. É mais fácil perguntar qual a profissão que não desenvolve essa síndrome. Flávia, hoje a gente pode colocar os bombeiros, policiais, linha de frente, né? Professores, advogados, profissionais na área da saúde, como socorristas, né? Pessoas que estão lidando diretamente com um evento estressor, né? Ou então que estão reprimindo aquele estresse dentro de si. Eu penso nesse sentido. Vai muito de como você responde a essas situações na vida, né? Como as pessoas reagem aos seus conflitos, às suas situações. Então, tem muito isso também. A psicologia positiva também entra nessa questão, né, doutora? Claro. Como é que você responde? Todo mundo tem circunstâncias ruins, todo mundo tem situações na vida que não vão ser boas. Mas como eu respondo ou eu reajo a essa situação, que é cada um, né? Cada um que tem que ver uma forma adequada de lidar com aquela situação. Eu penso sempre que você tem que procurar fazer aquilo que faz sentido na tua vida. Exatamente. Por exemplo, quando a gente lida com uma situação de estresse, algum problema no nosso dia a dia, a gente costuma pensar assim, olha, a gente tem duas alternativas. A gente tem a alternativa do estresse e a gente tem a alternativa da calmaria. Muitas pessoas acabam optando o lado do estresse porque querem, de uma certa forma, extravasar, né? Descarregar, vamos colocar assim, e poucas vão para a calmaria, né? Eu penso sempre dessa forma. Muitas pessoas falam em paz, né? Eu vou sair porque eu vou procurar paz, aí vai para longe, ou então se afasta um pouquinho, vou para o mato, vou procurar paz. Mas eu acho que a verdadeira paz você encontra em meio a esse turbilhão na vida. Eu acho que em meio a esse turbilhão você encontra a tua paz. E é nesse momento de encontrar a sua paz que ela nunca se perde. Doutora, a síndrome, por exemplo, a pessoa que ela é estressada e talvez não sente vontade ali de sair da cama ou então de sair de casa, né? Assim, vamos dar uma volta? Não, vamos lá, eu fico aqui quietinho, eu fico aqui no meu canto. Essa pessoa pode estar com a síndrome? Como a gente tinha falado antes, nesse distúrbio psicológico com sintomas depressivos, o que são sintomas depressivos? São situações que a gente vê que pode ou não estar em depressão. Tem alguns caracteres que são visíveis na depressão. O humor deprimido, um choro fácil, a pessoa se isola, mas tem que ver também a intensidade e a recorrência que isso está acontecendo. Então, nessa forma, a gente pode dizer que está, a gente pode ver a depressão de repente, porque hoje realmente as pessoas estão muito entristecidas, estão muito irritadas. Por diversos fatores, por exemplo. Diversos aspectos da vida. Financeiro, principalmente afetivo. As pessoas estão, assim, menos pacientes, menos resilientes. Agora, a pessoa que tem, por exemplo, a síndrome, ela também, consequentemente, tem depressão ou vice-versa? Não, ela pode ter a depressão, assim como outras pessoas podem reagirem de outra forma. Cada um reage de uma forma, né? Há várias patologias, então não é dizer que tem a síndrome de burnout que vai acarretar a depressão. Cada um tem
uma forma de reagir a cada patologia. Então, a depressão ela existe para alguns, mas também para outros pode não existir, pode com uma terapia ou uma medicação adequada, a pessoa fica bem tranquila. Era justamente essa minha próxima pergunta, porque muitas pessoas acabam não procurando o médico pelo fato de não reconhecerem que tem essa síndrome. Isso acaba sendo que frequentemente, assim, no seu consultório? Como é que frequentemente, porque geralmente as pessoas estão falando muito de ansiedade e depressão. As pessoas estão mais ansiosas? Estão bem mais ansiosas. Então, geralmente as pessoas já vêm com meio que um diagnóstico pronto, né? Olha, eu estou ansioso, eu estou deprimido. E às vezes não é nada disso, uma boa conversa. Às vezes são aspectos da vida que não estão organizados da melhor forma e as pessoas não estão conseguindo elaborar suas situações, na verdade. Agora, como prevenir, assim, a senhora que é profissional da área, lida frequentemente com situações como essas, quais são as suas orientações para que essa síndrome possa ser evitada nesse nosso mundo que é tudo muito corrido, que a carga é muito grande, né, que a cobrança também é muito grande. Então, assim, qual a sua orientação para essas pessoas que talvez estejam nessas áreas? Eu acho que as pessoas, em geral, elas têm que buscar um pouco mais de harmonia em si. Mais um pouco de harmonia interior. Talvez assim, eu digo sempre que para cada um vai chegar um momento, um time de reflexão. Né? Então, eu acredito que uma reflexão, uma análise, uma meditação, uma yoga, eu acho que isso seria bem interessante para que a pessoa começasse a reavaliar algumas circunstâncias da vida. As pessoas só vão se reanalisar ou se analisar de fato quando acontece alguma coisa de ruim. E, na verdade, eu acho que as pessoas precisam estar sempre nesse contraponto do que posso, do que devo e do que quero. Exatamente, é bem interessante isso que a senhora falou, que eu lembrei agora de uma vez, estava conversando com algumas amigas e elas falaram assim, que só adoecem aquelas pessoas que se preocupam, né? Aquelas pessoas que, ai, como é que você tá? Você chegou bem em casa e tudo mais, mas as outras pessoas mais desligadas, vamos colocar assim, elas pouco adoecem. Então, assim, isso afeta o emocional completamente da pessoa, a preocupação, o estresse, a angústia, a ansiedade, essas coisas todas, né, doutora? Sim. Eu acho que o humor, né? Eu acho que uma pessoa com bom humor... Por exemplo, agora, essa hora sempre, da manhã, né? as pessoas já mal-humoradas, no trânsito buzinando, chateada porque a outra não dá seta, né, não? E aí, eu acho que o bom humor, a pessoa que sorri, eu acho que sempre é uma coisa muito leve. Flávia, a pessoa ela tem que procurar uma leveza, sabe? Uma leveza na vida. Então, você tem 17 horas de atividade, porque 24 menos 7 dá 17, tiramos 7 para dormir, vamos supor, e 17 você precisa uma hora dessas 17 tirar para você mesmo. Talvez cuidar, olha, eu não gosto de academia, mas vai dar uma volta no quarteirão, vai bater em algum lugar para ver se sai, né? Bater em algum lugar, não é bater em alguém não, tá? Bate, não tem aquele saco de bater, vai com travesseiro, mas descarrega um pouco essa energia que não está funcionando. Exatamente. Em plena segunda-feira as pessoas falam assim, bom dia, aquele bom dia é completamente diferente do bom dia de uma sexta-feira, por exemplo, né? Que é bom dia. Isso, as pessoas já acordam, parece que não acordaram, né? Não despertaram, elas estão sem vontade de nada. Então, vem também uma desmotivação, um cansaço excessivo nessa síndrome. Vem um desgaste muito grande, né? Agora, tudo isso vem. Exatamente. Eu quero, inclusive, lembrar você de cá, se você quiser participar das nossas entrevistas aqui no Band Cidade, você pode enviar a sua sugestão para a gente de assunto, pode enviar também a sua sugestão de pergunta, que o número é o 99205-1478. Agora chegou o momento da gente responder as perguntas dos nossos telespectadores, então a gente já pode ir para a primeira. Vamos lá, da Maiara Amorim, lá do bairro Educandos, ela pergunta qual é o diagnóstico da síndrome de burnout em estudantes. Estudantes também estão nessa lista, doutora? Olha, o estudante hoje, eu digo que ele está vivendo um momento de vazio,
de vazio existencial, de escassez afetiva. Esses nossos jovens de 1995, eu digo mais ou menos até 2010, 2012, eles estão vivendo, em geral, um momento de vazio, um momento de escassez, onde eles... É como se você estivesse caindo num precipício, mas sem saber para onde você vai, entende? É como se você estivesse caindo esperando uma mão que te tire dele. Então, esse é um momento que muitos jovens estão vivendo. A pressão que o jovem está vivendo nessa idade, estudantes de ensino médio, é uma pressão sobre eles mesmos, sobre a busca daquilo que eu não sei de mim. Não sei quem eu sou, não sei para onde vou e eu não sei o que eu quero. A cobrança, no caso, dos familiares para com esses estudantes sim, influencia. Talvez uma pressão dos pais sobre esses filhos. Sim. Talvez cobrando, né, sobre a forma, e notas. Né? Eu recebo muito estudantes de colégio militar nesse sentido, que são muito cobrados também, né? A disciplina. Na sua avaliação, isso acaba sendo que involuntário, porque o que acontece? Às vezes o nosso filho é bebezinho, aí a gente fala, vai ser médico, vai ser advogado. O menino nem fala ainda, mas os pais já estão ali colocando e a criança talvez vá crescendo com essa cobrança ou com esse peso. Isso acaba acontecendo? Os pais, naturalmente, inferem nos filhos uma projeção que são suas, né? Como você bem disse, por exemplo, o bebê ainda nem falou, mas ele já tem time para torcer, né? Então, são meio que projeções feitas dos pais sobre esses filhos, né? E aí, quando chega no momento em que os filhos começam a se independer ou a escolher sobre tal coisa, começam então as expectativas ou as frustrações dos pais em relação aos filhos. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Próxima pergunta do Lucas Anselmo, lá do bairro Aleixo. Trabalho em uma função muito estressante em uma escola, a coordenação financeira de uns tempos para cá, ando cansado, com insônia, me irrito facilmente, às vezes sinto até tonturas, estou com pressão alta, às vezes também me esqueço de algumas coisas, tem dia que desanimo, dá vontade de ficar quieto em casa. Será que estou com a síndrome de burnout? Possivelmente. É bom que ele procure um atendimento, uma ajuda, né? Porque quando você tem uma reação anormal atípica, um distúrbio psicológico, afetando algo que afeta o teu psicológico e que está afetando também o teu fisiológico, é bom que a pessoa procure uma ajuda logo que possa. Alguma coisa não está certa aí, né? Quando algo na pessoa promove um prejuízo, aí a gente já tem que estar atento a isso. Exatamente. Vamos para a nossa terceira pergunta? Vamos lá, Nazaré Pontes, lá do bairro Parque 10, um abraço, Nazaré. Vamos lá, sofro de depressão há 20 anos e sou acompanhada e medicada por psiquiatra. Após perda gradual da minha energia, fui diagnosticada com burnout por um endócrino, mas ele não trata esta doença. Qual médico devo procurar? Na verdade, aqui, né? Na verdade, a psicoterapia, ela ajuda muito, sem sombra de dúvida. Eu acho que essa ajuda do psiquiatra com a psicoterapia, ela ia se sentir muito melhor. Uma terapia que pudesse... Aqui, a gente acaba rindo, mas é um assunto extremamente sério, tá bom? É aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Nós temos duas opções, ou a gente vai para um outro lado, ao contrário da calmaria, da sensatez, né? Enfim, então assim, a gente reconhece que é uma situação completamente séria, né, doutora? É séria porque a cada dia que a gente vai vivendo, a gente vai vendo que as pessoas estão meio que muito aceleradas, muito pro agora, né? Não tem esse momento de parada. Então é esse momento de parada que eu acho que as pessoas precisam estar fazendo sempre.
E o que é a parada? De repente, as pessoas têm uma visão muito errada de terapia, né? Então, além de financeiramente ter uma visão financeira errada, né? Porque antigamente terapia era só para quem tinha dinheiro, mas hoje não. Hoje tem vários centros, hoje tem vários apoios nesse sentido, várias casas que apoiam vários sintomas, depressão. Então, eu acho que não é a falta mais de dinheiro, é a falta mesmo de vontade ou então a esquiva de procurar algum atendimento especializado nesse sentido. Agora, doutora, qual a sua orientação, se é que a gente pode falar de alguns exercícios práticos, né? A gente já está começando a semana, tem algum tipo de exercício que a pessoa que acredita que seja estressada, ansiosa, preocupada, né, e que estejam nessas escalas aí, algum tipo de exercício, aquele exercício da paciência, aquele exercício de contar até 10, até 20, até 100? Eu acho que exercício de paciência a gente tem que ter sempre. E principalmente ser grato à vida. Ser grato por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Praticar a gratidão. Isso aí é muito importante. Porque hoje as pessoas, elas não praticam, né, a gratidão, elas não praticam o perdão, elas não praticam o acolher, o ouvir o outro. Então, a gente está chegando num momento um pouco tumultuado. Precisamos olhar uns para os outros realmente e perdoar, e acolher, e amar. Porque, na verdade, tudo resume, Flávia, em amor, né? Pronto, exatamente. Conversamos com a psicóloga Rosimeire Simões. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vinda. As portas estão abertas para a gente falar de saúde. Muito obrigada. Agora a gente confere a previsão do tempo para hoje em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 35 graus. Em Maraã, manhã é ensolarada com aumento de nuvens, possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Em Itamaraty, sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Em Tonantins, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 36 graus. A Secretaria do Trabalho oferece, por meio do Cine Amazonas, oportunidades de emprego para hoje. Dentre as vagas, olha só, temos 10 vagas para técnico de enfermagem, concurso técnico, uma vaga para auxiliar de limpeza com experiência, 15 vagas para servente de limpeza com ou sem experiência, 4 vagas para auxiliar de serviços gerais com ensino médio completo. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, que fica localizada ali na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista. A distribuição das senhas já começou e vai até às 3 da tarde. É importante se organizar aí tudinho. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, a carteira de trabalho, comprovante de residência e também escolaridade. Vale lembrar que o candidato precisa aí ter disponibilidade de horário para essas vagas que esse candidato pretende ocupar. Agora chegou o momento da gente saber das notícias do Brasil e do mundo com Kelly Abreu, com Notícias da Redação. Olá, muito bom dia para você. A taxa de desemprego no país recuou para 11,8% no trimestre encerrado em agosto deste ano. O índice é inferior aos 12,1% do mesmo período do ano passado e aos 12,3% do trimestre em maio deste ano. O total de desempregados chegou a 12 milhões e meio em agosto,
3,2% a menos que em maio deste ano. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que altera regras eleitorais. Com isso, as medidas já valerão para as eleições municipais de 2020. O Congresso Nacional ainda terá a possibilidade de apreciar os vetos na semana que vem, que poderão ser mantidos ou derrubados. O Brasil é o segundo país no mundo em número absoluto de transplantes, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. É também, de acordo com o Ministério da Saúde, o maior sistema público de transplantes. Atualmente, cerca de 95% dos procedimentos realizados aqui no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. Para Notícias da Redação, Kelly Abreu. Agora o Band Cidade vai para o breve intervalo e na volta vamos falar dos destaques do esporte com ele, Dudu Monteiro de Paula, que já se encontra aqui no estúdio da Band Amazonas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí não. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na programação da Band Amazonas e nesse bloco a gente fala com Dudu Monteiro de Paula. Afinal de contas, Dudu, quais são os destaques do esporte e como fica essa semana futebolística? É isso mesmo, bom dia Flávia, bom dia a todos. É uma semana muito importante, porque como aconteceu o torneio início, então vamos ter essa semana uma série de competições voltadas ao futebol. A continuidade do campeonato Sub-18, Sub-21, o campeonato que começa, na verdade, o futebol feminino a partir de agora, onde você vai ter a chance, nas quartas e final de semana, a realização do campeonato. E essa semana é uma semana de definição para o futebol da Série B do Campeonato Amazonense, onde 8 equipes vão estar se degladiando com algumas novidades interessantes, como, por exemplo, você tem um lançamento desse ano, um time chamado Amazonas. Talvez seguindo o exemplo da equipe Manaus, agora nós temos um time Amazonas. Então vamos ter no campeonato Amazonas contra Manaus, Manaus contra Amazonas, que na verdade é uma forma de você voltar ao estádio, voltar a ver as pessoas, todo mundo junto. A volta da equipe do São Raimundo, que é uma tradição extraordinária, que esse ano fez 100 anos, está com 101 anos, está na Série B do Campeonato Amazonense, mas com certeza vai voltar a fazer uma boa apresentação. Para quem sabe, voltar para a Série A do Campeonato Amazonense. Alguns clubes tradicionais como Tarumã, Clipper, que são times que têm história do nosso futebol, não tem a história no futebol profissional, mas antes do futebol virar profissional, essas equipes já existiam como amadoras, participando do Campeonato Amazonense. Então, o que nós vamos ter é uma volta. Manaus fez uma excelente apresentação, Manaus colocou o futebol amazonense no circuito brasileiro, tirou o que a gente chama do fundo do poço, já subiu o primeiro degrau, com possibilidade de subir outros degraus pela frente, mas é importante dizer de que é preciso que mais gente invista no futebol, mais gente venha apresentar um futebol que o Manaus apresentou para a gente poder ter uma grande apresentação. Mas ainda assim, Dudu, você acredita que as pessoas hoje, os torcedores, estão indo mais ao estádio, estão vestindo mais a camisa, vamos colocar assim, dos times amazonenses? Por exemplo, é uma realidade um pouquinho diferente de anos anteriores, na sua avaliação ou não? E tem mais, Flávia, não é um fato concreto, não, foi um fato momentâneo. Não podemos dizer o que aconteceu no Manaus agora possa significar que seja uma coisa que vai acontecer para sempre. Nós estaremos sempre precisando provar de que o futebol está crescendo. Se crescer, o público volta com certeza. Flávia. É isso aí. Dudu Monteiro de Paula, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Obrigado, um dia bom. E eu quero lembrar todo mundo, hein? Daqui a pouco no Jogo Aberto eu estou de volta. Exatamente. Jogo aberto a partir das 11h30 da manhã. Pronto, convite feito. Amanhã a gente espera aqui também, viu? Amanhã tem mais. Ótimo, é isso aí. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp, que é muito importante. O número é o 99205-1478, para você
Um ótimo dia e até amanhã.